A chuva tinha acabado há poucos minutos quando Jonah Mercer a encontrou. O céu ainda estava pesado, baixo, como se não tivesse terminado de decidir se iria embora de vez. A terra vermelha em frente ao rancho estava escura, grudenta, marcada por poças rasas que refletiam um sol tímido e cansado. O cheiro era forte, em barro, madeira molhada, esterco velho. Um cheiro conhecido, quase reconfortante. O tipo de cheiro que dizia que o mundo seguia igual, não importava o que tivesse acontecido durante a noite. Jonah vinha do galpão, puxando o chapéu para baixo para evitar o brilho da água escorrendo da aba. Caminhava devagar, como sempre. Aos 40 e poucos anos, aprenderá que pressa não fazia bem a ninguém naquele pedaço esquecido do território. Pressa fazia barulho. E barulho chamava atenção. Foi então que ele viu o galho. Um velho álamo crescia a poucos metros do cercado, torto pelo vento constante da planície. Um de seus ramos mais grossos se projetava para fora, pesado, arqueado demais para algo natural. Jonah parou antes mesmo de entender por quê. O corpo reage antes da mente quando já viu coisa demais. A corda descia do galho. E na ponta da corda havia alguém. A jovem estava pendurada de cabeça para baixo, os tornozelos amarrados com um nó apertado, grosseiro. A corda havia escavado a pele até deixá-la rocheada, inchada. O sangue, onde ainda corria, misturava-se à água da chuva e pingava lentamente dos pés descalços, marcando a terra em gotas escuras e irregulares. O corpo formava um arco estranho, antinatural. As costas cediam como se tivessem lutado por horas contra a gravidade. As pernas, longas, fortes, estavam cobertas de cortes antigos e recentes, cicatrizes cruzadas por trilhas de sangue seco. Não havia pudor naquela exposição. Aquilo não era só punição. Era aviso. O silêncio ao redor era absoluto. Nenhum pássaro. Nenhum inseto. Nem mesmo o vento parecia disposto a se mover. Jonah ficou parado, com uma das mãos ainda segurando a tranca do galpão. O mundo parecia ter se estreitado até aquele espaço entre ele, a corda e o corpo suspenso. Ele conhecia aquela regra não escrita desde menino. Veja o que quiser ver. Ignore o que quiser ignorar. Virar as costas era permitido. Sempre fora. Ninguém cobrava por isso. Ninguém perguntava. Ninguém aparecia depois para dizer que ele deveria ter feito algo diferente. Naquelas terras, sobreviver significava não se envolver. Se Jonah desse meia volta agora, o sol subiria, secaria a chuva, e terminaria o trabalho que a corda havia começado. A terra engoliria o resto. O mundo seguiria. Ele respirou fundo. Foi então que a jovem se moveu. Um movimento mínimo. Um espasmo quase imperceptível. Os dedos dos pés se contraíram, arrastando levemente a lama. Jonah sentiu um aperto seco no peito. Não era um susto. Era algo mais pesado. Algo antigo. Os olhos dela se abriram. Eram escuros, fundos, atentos. Não havia medo ali. Nem súplica. Apenas consciência. Uma consciência cansada, ferida, mas ainda firme o bastante para reconhecer quem estava diante dela. Por um instante, os dois ficaram assim. Observando-se. O mundo suspenso entre um batimento e outro. A respiração dela era irregular. Cada expiração vinha arranhando, como o vento passando por madeira rachada. Quando falou, a voz saiu rouca, quase irreconhecível como voz humana. Faça o que tiver que fazer, e disse, devagar. Não faz diferença agora. Não era um pedido. Era uma constatação. Jonah engoliu em seco. Aquelas palavras não carregavam desespero. Carregavam cansaço. O tipo de cansaço de quem já havia decidido que o pior tinha acontecido. A mão dele se moveu sozinha até o cabo do facão preso ao cinto. O couro rangeu baixo quando ele puxou a lâmina. O metal refletiu um fragmento de luz cinza do céu. Jonah não respondeu.
Ele deu 2 passos à frente, sentiu a lama afundar sob as botas. Aproximou-se do tronco, esticou o braço e, com um único movimento firme, cortou a corda. O corpo caiu pesado. Jonah a segurou instintivamente, sentindo o impacto do peso morto contra o peito. Ela estava fria. Não a frieza da morte, mas a de alguém que havia passado tempo demais exposta ao vento e à chuva. Ele caiu de joelhos com ela, o barro respingando na camisa. Por um segundo, nada aconteceu. Então ela respirou. Um suspiro áspero, doloroso, mas vivo. Foi naquele exato momento que Jonah Mercer entendeu, com clareza absoluta, que sua vida pacífica tinha acabado. Não havia mais retorno. Não havia como fingir que não tinha visto. A corda no chão era uma prova muda, mas definitiva. Ele não a levou para casa. Não ainda. Jonah a deitou cuidadosamente sob a cobertura do galpão, onde o cheiro forte de feno molhado e cavalo era suficiente para esconder o odor metálico do sangue. Só então se afastou alguns passos e começou a observar o entorno. A cerca. A estrada de terra. O mato amassado próximo ao álamo. Agachou-se, tocou o chão com os dedos grossos. Havia marcas de botas. Várias. Não recentes o suficiente para ainda estarem frescas, mas claras demais para serem antigas. Marcas de cavalo também, mais afastadas. Quem fez aquilo não teve pressa. Isso, mais do que qualquer coisa, fez o estômago de Jonah se revirar. Ele voltou até ela. A jovem estava consciente, mas imóvel, como se qualquer movimento custasse mais do que ela estava disposta a pagar. Os olhos seguiram Jonah, atentos. Avaliando. Não havia gratidão ali. Ainda não. Fique quieta, disse ele, baixo. Só isso. Ela não respondeu. Mas não tentou se mover. Jonah foi até o rancho, pegou o rifle e voltou. Sentou-se com as costas apoiadas na parede do galpão, a arma atravessada no colo. Não estava vigiando a jovem. Estava vigiando o mundo lá fora. Porque era de lá que vinha o perigo. A noite caiu devagar. O deserto, depois da chuva, ficava enganadoramente belo. O céu limpava aos poucos, revelando estrelas frias e distantes. Mas Jonah não sentiu beleza nenhuma. Cada som parecia alto demais. Um galho estalando. O pio distante de uma coruja. O vento passando entre as tábuas soltas. Ele não dormiu. Nem por um minuto. Cada sombra parecia se mover. Cada ruído fazia seus dedos se apertarem mais firmes ao redor do rifle. A jovem respirava de forma mais regular agora, mas Jonah não se permitiu relaxar. Sabia que aquela era apenas a primeira noite. E que as próximas seriam piores. Antes do amanhecer, quando o céu começou a clarear, Jonah se levantou. Olhou para ela uma última vez antes de sair para fazer a ronda. Se acordar antes de mim, disse, com a voz baixa e firme, e não tente fugir. Lá fora não tem mais lugar seguro. Ela não respondeu. Mas, quando Jonah virou as costas, viu pelo canto do olho a mão dela se fechar devagar em torno de um fio de palha sob o corpo. Um gesto pequeno. Quase insignificante. Ainda assim, Jonah soube. Ela tinha decidido ficar. E a corda, mesmo cortada, ainda estava ali. Só tinha mudado de forma. A luz da manhã entrou no celeiro em lâminas estreitas, cortando o ar carregado de poeira e cheiro de feno velho. O mundo parecia mais silencioso ali dentro, como se o barulho do lado de fora tivesse sido deixado do lado de fora junto com a noite. Jonah estava agachado quando ela acordou. Ele havia trazido um balde de água limpa do poço e um pedaço de pano rasgado de uma camisa antiga. Nada sofisticado. Nada que chamasse atenção. Naquelas terras, até o cuidado precisava ser discreto. Os tornozelos de Naira estavam inchados, marcados por sulcos profundos onde a corda havia se cravado. A pele estava roxeada, quente ao toque.
Jonah mergulhou o pano na água e torceu devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo que ainda não tinha cicatrizado. Quando tocou nela, o corpo de Naira reagiu antes da mente. Um sobressalto seco. Os músculos se contraíram com força suficiente para fazê-la tentar se afastar, mesmo sem espaço. A respiração acelerou, curta, irregular. Não houve grito. Nunca havia grito em quem já aprenderá que gritar não mudava nada. Jonah parou imediatamente. Ei, disse, baixo. Não vou machucar você. As palavras ficaram penduradas no ar, frágeis. Ele sabia que promessas não valiam nada ali. Então fez a única coisa que realmente importava, esperou. Naira abriu os olhos devagar. Ela o observou com atenção crua, sem pressa. Não havia confusão naquele olhar. Havia cálculo. A avaliação. Como alguém que mede o peso de uma faca antes de decidir se confia nela. Jonah manteve as mãos visíveis, o pano ainda pingando água suja de sangue seco. Só isso, e disse. Depois paro. Ela não respondeu. Mas o corpo relaxou o suficiente para permitir o toque. Jonah começou a limpar os tornozelos com cuidado, removendo o barro, o sangue endurecido, a sujeira que a noite tinha colado à pele. A cada passada do pano, os músculos dela reagiam de leve, como se esperassem dor onde vinha apenas pressão firme. Era ali que morava o hábito da violência, na expectativa. Enquanto trabalhava, Jonah percebeu como o corpo dela carregava marcas antigas. Não apenas cortes recentes, mas cicatrizes mais velhas, algumas quase apagadas pelo tempo. Marcas de alguém que havia sobrevivido mais do que uma vez. Ele terminou de limpar e envolveu os tornozelos com tiras largas de pano, deixando espaço suficiente para o sangue voltar a circular. Não apertou demais. Não disse nada enquanto fazia. O silêncio entre eles era denso, mas não hostil. Jonah se afastou um pouco e se sentou sobre um caixote virado. Apoiou os cotovelos nos joelhos, as mãos grossas pendendo soltas. Foi então que percebeu o quanto estava cansado. Não o cansaço do corpo, mas o outro. Aquele que se acumula quando algo muda de lugar por dentro. Ele havia tido uma família, uma vez. Uma casa pequena, de madeira, não muito diferente daquela em que vivia agora. Risadas que enchiam o espaço. Uma mulher que cantava baixinho enquanto cozinhava. Um inverno ruim tinha levado tudo. Primeiro a doença. Depois a fome. Por fim, o silêncio. Jonah aprenderá cedo que sobreviver, às vezes, significava não se meter. Não olhar demais. Não perguntar. Não oferecer ajuda que pudesse se transformar em alvo. Ele tinha vivido assim por anos. Invisível. Intocado. Até a noite anterior. Você sabe, disse Naira, quebrando o silêncio, que agora está envolvido. A voz dela ainda estava rouca, mas firme. Jonah levantou o olhar. Ela estava sentada sobre a palha, apoiada no cotovelo, observando-o como se já soubesse a resposta. Sei, respondeu ele. Não importa se não fizer mais nada, e continuou ela. O que já fez é suficiente. Jonah não contestou. Não havia argumento que anulasse aquela verdade. Passou-se um tempo antes que ela voltasse a falar. Quando falou, foi em pedaços. Frases curtas. Como se cada palavra tivesse um custo físico. Meu avô, começou. Parou. Respirou fundo. Ele liderava nosso povo antes. Jonah permaneceu em silêncio, atento. Ele não governava pelo medo, e disse ela. Usava leis antigas. Honra. Responsabilidade. As pessoas o seguiam porque confiavam nele. Ela fechou os olhos por um instante, como se enxergasse algo distante. Quando ele morreu, o poder mudou de mãos. O homem que tomou o lugar dele precisava provar que o sangue antigo não mandava mais em nada. Jonah entendeu antes mesmo que ela continuasse. Ele quis você, disse.
Naira abriu os olhos e assentiu. Não por desejo. Por exemplo. Para mostrar que ninguém podia dizer não. E você disse. Disse. A palavra caiu pesada entre eles. Não gritei, acrescentou ela. Não fugi. Apenas disse não. Jonah imaginou o resto. Não precisou que ela descrevesse. A punição foi pública, e continuou. Para que todas vissem. Para que aprendessem. Ela respirou fundo, a mão apertando a palha sob os dedos. Eles me penduraram para me quebrar. Para que eu pedisse. Para que eu aceitasse qualquer coisa depois. Jonah sentiu a mandíbula se contrair. Não falou. Sabia que qualquer palavra naquele momento seria inútil. Mas eu não fui feita para quebrar, e disse Naira. Não havia desafio naquela frase. Nem orgulho. Apenas constatação. Agora sou uma traidora, e completou. Mesmo que volte, não há lugar para mim. Ela ergueu o olhar novamente para Jonah. E se ficar, fez um gesto vago ao redor. Eles virão. Jonah levantou-se devagar. Caminhou até a porta do celeiro e espiou para fora. A terra estava quieta demais. O tipo de quietude que não traz paz. Eu sei, disse. Ele voltou a olhar para ela. Não vou fingir que sei como isso termina, e continuou. Não sou o herói. Nunca fui. Naira observou o rosto dele com atenção. Havia linhas profundas ali. Marcas de alguém que tinha aprendido a sobreviver escolhendo quando desaparecer. Então por quê? Perguntou ela. Por que não me entregou quando teve chance? Jonah pensou por um momento. Não porque não soubesse a resposta, mas porque queria dizê-la da forma certa. Porque já fiz isso antes, e disse por fim. Virei o rosto. Ignorei. Sobrevivi. Ele respirou fundo. E perdi tudo do mesmo jeito. O silêncio voltou a se instalar. Um silêncio diferente. Menos pesado. Mais honesto. Naira baixou os olhos. Quando falou de novo, a voz estava mais baixa. Não te devo nada. Jonah se inclinou, pegou um pedaço da corda cortada que ainda estava jogada num canto do celeiro. Olhou para ela por um instante antes de largá-la no chão. Já cortei a corda, disse. Não existe volta. Naira fechou os olhos. Não foi alívio o que passou por seu rosto. Foi algo mais profundo. Algo próximo de descanso. Pela primeira vez desde que dissera não, aquela decisão não estava pendurada acima da cabeça dela. Lá fora, o vento começou a soprar novamente, passando pelas frestas do celeiro com um som baixo e contínuo. Sob o telhado de feno, dois destinos haviam se amarrado. E nenhum dos dois fingia não saber o preço disso. Naira levantou-se no terceiro dia. Não pediu ajuda. Não avisou. Apenas apoiou as mãos na palha, respirou fundo e testou o peso do próprio corpo como alguém que verifica se uma ferramenta antiga ainda serve para o trabalho. O tornozelo esquerdo estava rígido, inchado, envolto nas faixas que Jonah havia trocado naquela manhã. A dor veio quente imediata, mas ela não fez som algum. Apenas esperou que passasse o pior. Do lado de fora, Jonah consertava um trecho da cerca próximo ao galpão. O ar ainda carregava a umidade da chuva antiga, e a terra grudava nas botas a cada passo. Quando ouviu o leve arrastar de pés atrás de si, Jonah lançou apenas um olhar rápido por cima do ombro. Viu Naira em pé, apoiada na parede, o rosto contraído num esforço silencioso. Ele não correu até ela. Não mandou sentar. Não ofereceu o braço. Aquele era um mundo onde ficar em pé significava alguma coisa. Naira deu 2 passos para fora do galpão. A luz do sol bateu em suas costas, revelando marcas que ainda não tinham desaparecido por completo e linhas escuras, irregulares, lembranças de chicotes e cordas que o tempo ainda não tinha apagado. Ela respirou fundo e atravessou o pátio devagar.
Jona voltou ao trabalho. Minutos depois, ouviu o som seco de madeira sendo erguida. Quando olhou de novo, Naira carregava um feixe de tábuas curtas no ombro bom. O movimento era firme, econômico. Não havia hesitação ali. Apenas necessidade. Assim começaram os dias. Naira não pediu tarefas. Não perguntou onde poderia ajudar. Observava, avaliava, e fazia. Se Jona cavava um buraco para reforçar a cerca, ela trazia pedras. Se ele puxava água do poço, ela carregava o balde seguinte. Quando a parede lateral do galpão precisou de barro novo para tapar as frestas, Naira ajoelhou-se no chão, misturou terra e água com as mãos e começou o trabalho sem dizer uma palavra. Não havia romantização naquele convívio. Havia respeito. Havia silêncio. Às vezes, um olhar breve. Um aceno quase imperceptível. Era o suficiente. Ao meio-dia, Jona deixava pão de milho e carne seca sobre uma caixa de madeira. Naira comia quando a dor permitia, sentada à sombra. Não agradecia. Jona não esperava agradecimento. Sobrevivência não pedia cerimônia. O rancho começou a mudar. Não na aparência, continuava simples, gasto pelo tempo e mais na presença. Havia passos a mais na terra. Marcas novas. O lugar já não parecia abandonado. Foi Jona quem viu primeiro. A estrada de terra que passava diante da propriedade raramente recebia visitas. Quem seguia por ali normalmente tinha destino certo e pressa. Naquela manhã, Jona notou algo diferente. Pegadas de cavalo. Recentes. Não profundas, não desordenadas. Passos de quem não fugia. Passos de quem observava. Ele se agachou, passou a mão pela areia, depois espalhou terra por cima das marcas, apagando-as como pôde. O gesto era antigo, automático. Esconder sinais fazia parte da vida naquela região. Não comentou nada com Naira. Mais à tarde, o vento mudou de direção. Com ele veio um cheiro estranho. Fumaça. Não de lenha comum. Fumaça de fogueira montada com cuidado, longe o bastante para não ser vista, perto o suficiente para ser sentida. Naira estava sentada nos degraus do alpendre quando sentiu primeiro. O corpo dela se retesou de uma forma que Jona reconheceu de imediato. Não era medo. Era a memória. Eles sabem, disse ela, sem tirar os olhos da linha de árvores ao longe. Jona assentiu. Eu sei. Não disseram mais nada. Quando o sol começou a baixar, 3 cavaleiros surgiram na estrada. Vinham devagar, lado a lado, sem armas erguidas, sem pintura de guerra. Pararam antes da cerca, respeitando uma distância que não era paz, mas também não era provocação. Jona saiu para o pátio. Parou alguns passos à frente do alpendre. Naira ficou ao lado dele, não atrás. O homem no centro falou primeiro. A voz era baixa, controlada. A mulher que foi punida está aqui. Naira deu um passo à frente antes que Jona pudesse dizer qualquer coisa. E estou. O emissário a observou por um momento longo demais. Depois voltou o olhar para Jona. Ela pertence à nossa lei. Jona respondeu com calma. Nenhuma lei dá direito de matar alguém desse jeito. O silêncio se estendeu. Os outros 2 cavaleiros não se moveram. Ela foi punida, e insistiu o homem. Você interferiu. Interferi no que não deveria existir, e respondeu Jona. O emissário respirou fundo. Não havia raiva em seu rosto. Apenas certeza. Não vão deixá-la ir, e disse. Nem todos. Depois virou o cavalo. Os outros o seguiram. Nenhuma ameaça explícita foi feita. Não precisou. Naquela noite, Jona começou a preparar o rancho como quem se prepara para um inverno ruim. Enterrou objetos que chamavam atenção demais. Ferramentas extras. Restos de corda.
Qualquer coisa que pudesse ser usada contra eles. Bloqueou janelas com sacos de areia e tábuas soltas. Naira ajudou sem perguntar. Trabalharam até a lua subir. Perto da meia-noite, ouviram cavalos novamente. Dessa vez vinham da direção da cidade. Lanternas balançavam na escuridão. 2 homens pararam no portão. Os distintivos refletiram a luz do fogo. US Marshals. Recebemos notícia, disse um deles, de que está abrigando uma mulher punida por lei tribal. Jonah não negou. Naira ficou atrás dele, a mão firme no cabo da faca que agora carregava. Os homens trocaram um olhar rápido. Um deles anotou algo num caderno. A lei não está do seu lado aqui, disse o outro. Pense bem no que está fazendo. Já pensei, respondeu Jonah. Os marshals partiram sem mais palavras. Quando o som dos cascos desapareceu, o pátio ficou mergulhado num silêncio sufocante. Naira falou baixo. Ainda dá tempo de me mandar embora. Jonah olhou para o rancho. A cerca. O galpão. A estrada vazia. Não, disse. Agora não. Ele sabia. Cada dia tranquilo dali em diante seria tempo emprestado. Cada amanhecer sem tiros ou gritos seria um favor que o mundo poderia cobrar a qualquer momento. Jonah sentou-se no alpendre com o rifle atravessado no colo, os olhos atentos à escuridão. Naira sentou-se a poucos passos dele, afiando a lâmina com movimentos lentos e precisos. O som do metal contra a pedra misturava-se aos insetos da noite. Não havia mais dúvidas. Não havia mais saída limpa. O rancho não era mais invisível. E o confronto final não era uma possibilidade distante. Era apenas questão de tempo. O som chegou antes da poeira. Um tremor grave no chão seco, ritmado, organizado demais para ser acaso. Jonah sentiu a vibração subir pelos ossos enquanto estava de pé no alpendre, a espingarda apoiada no batente da porta. O sol ainda não havia passado do meio do céu, mas o calor já pesava como um aviso. Ele contou os batimentos sem mover os lábios. 1. 2. Muitos. Naira surgiu ao lado dele sem pedir permissão, o passo ainda curto, mas firme. Estava de pé, por escolha própria. O pano simples que vestia escondia os tornozelos marcados, mas não a postura. Ela não olhou para Jonah em busca de confirmação. Olhou para a estrada. Quase 20 cavaleiros emergiram do horizonte, espalhados em semicírculo, como quem já conhecia o terreno e o final esperado. Não vinham apressados. Não vinham armados depressa. Cada um mantinha a distância exata do outro, como se obedecessem a uma coreografia antiga. No centro, um cavalo escuro avançava meio passo à frente. O homem que o montava tinha o corpo ereto demais para a idade que aparentava. Os olhos, quando se tornaram visíveis, eram frios, avaliadores. O novo líder. Eles pararam a uma distância que não era ameaça imediata, mas também não era respeito. Um espaço calculado para o conflito acontecer com testemunhas. Jonah não levantou a arma. Não a abaixou. Apenas manteve. O líder desmontou primeiro. Não precisou de ajuda. Caminhou alguns passos à frente dos outros e parou, as mãos soltas ao lado do corpo. A voz dele, quando veio, não carregava raiva. Você cortou a lei. As palavras caíram secas, sem cerimônia. Jonah não respondeu. O homem virou o rosto ligeiramente, olhando para Naira como se ela fosse um objeto deslocado no cenário. E você recusou seu destino. Naira avançou um passo. Jonah sentiu o movimento no canto do olho, mas não tentou impedir. A voz dela saiu baixa, porém clara. Destino não é corda. É escolha. Um murmúrio percorreu o grupo. Não de apoio. De reconhecimento incômodo. O líder sorriu sem humor. Você foi punida diante de todos para lembrar o lugar que ocupa. Não, ela disse.
Fui pendurada para calar quem lembrava outro tempo. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi pesado. Jona sentiu o rancho inteiro parecer menor, como se o mundo tivesse se inclinado para ouvir. O líder voltou-se para Jona. Não se defende? Jona respirou fundo. Quando falou, não houve discurso, nem explicação. Cortei a corda. Só isso. Não negou. Não justificou. Assumiu como quem aceita o peso sem tentar redistribuí-lo. Um dos homens mais velhos, montado à esquerda, moveu-se. Desceu do cavalo com lentidão, como se cada gesto fosse uma decisão. A pele marcada pelo sol, os olhos fundos. Um ancião. Ele caminhou até o centro, apoiando-se em um bastão simples. Olhou primeiro para Naira, demoradamente. Depois para Jona. Por fim, encarou o líder. Diga o nome dele, pediu, a voz fraca, mas firme. O líder franziu a testa. Não é necessário. Diga, e repetiu o ancião. Houve uma pausa longa demais. O vento arrastou poeira entre os pés de todos. Aritana, disse o líder, por fim. O antigo chefe. O nome pareceu alterar o ar. Jona não conhecia a história completa, mas reconheceu o efeito de um nome dito no lugar errado. O ancião bateu o bastão no chão uma vez. Ele não ensinava o silêncio pendurando mulheres. As palavras ecoaram mais do que um grito. Alguns cavaleiros desviaram o olhar. Outros se mexeram desconfortáveis na cela. Naira fechou os olhos por um instante, como se o nome tivesse aberto algo antigo demais para ficar exposto. A lei que você diz defender, continuou o ancião, e não foi feita para isso. Foi torcida. Usada como exemplo, não como justiça. O líder deu um passo à frente, a voz ainda controlada, mas agora tensa. Você fala de um tempo que acabou. Os mortos falam quando os vivos mentem, respondeu o ancião. O círculo começou a rachar ali. Não fisicamente. Moralmente. Jona percebeu nos detalhes, mãos que afrouxavam o aperto nas rédeas, olhares trocados, respirações alteradas. O poder, até então sólido, começava a perder peso. Foi então que o som de outro grupo se aproximou. Desta vez, botas. Cavalos em menor número. Os US Marshals surgiram pela lateral da estrada, 3 homens, chapéus claros, distintivos visíveis. Um deles avançou, a mão perto do coldre. Essa situação agora envolve a lei federal, anunciou. Todos devem se afastar. Ninguém se moveu. O líder tribal sequer virou o rosto. Não é seu território, insistiu o marshal. O ancião olhou para o homem da lei com uma expressão cansada. Também não é seu tempo. A autoridade dos marshals escorreu pelo chão seco como água derramada. Eles trocaram olhares incertos. Jona viu ali o que já sabia, e a lei escrita não pisaria naquele círculo sem permissão. O líder sentiu a mudança. O apoio que esperava não veio. Os olhares já não se alinhavam com o dele. Vocês permitiriam que um homem de fora quebre nossas regras? Perguntou, elevando a voz pela primeira vez. Naira respondeu antes de qualquer outro. Ele quebrou a injustiça. Vocês quebraram a honra. O ancião assentiu lentamente. A punição foi errada. Pública demais. Cruel demais. Não ensinou respeito. Apenas medo. Um cavaleiro jovem desmontou, hesitante. Eu estava lá, disse. Não parecia certo. Outro fez o mesmo. O líder recuou meio passo. Pela primeira vez, Jona viu algo além de controle, e viu perda. Se aceitarem isso, disse o líder, agora com dureza, enfraquecem tudo. Não, corrigiu o ancião. Corrigem. O silêncio voltou, diferente. Não mais pesado, mais decisivo. O ancião virou-se para Jona e Naira.
Pelas leis antigas, declarou, a proteção é concedida àquele que interrompe uma morte injusta. E àquela que sobreviveu para dizer não. Ele ergueu o bastão, tocando o chão entre Jona e Naira. Vocês estão sob proteção. Não serão reclamados. Não serão perseguidos. O líder fechou os punhos. Abriu a boca. Nada saiu. Os marshals, agora meros espectadores, deram um passo atrás. Jona sentiu algo ceder dentro do peito. Não alívio. Reconhecimento. O custo estava pago, mas o mundo havia se movido o suficiente para tornar o pagamento válido. Naira respirou fundo. Não sorriu. Apenas ficou mais ereta. O líder montou no cavalo sem cerimônia. Não houve discurso final. Apenas retirada. Um a um, os cavaleiros o seguiram, alguns olhando para trás, outros não. Quando a poeira baixou, o rancho parecia o mesmo. Cercas, madeira, barro. Mas Jona sabia, e nada ali era invisível agora. O ancião permaneceu mais um momento. Aproximou-se de Naira e tocou de leve o próprio peito, em sinal antigo. Seu avô teria ficado em silêncio hoje, disse. Mas não de vergonha. Depois se afastou. Os marshals se foram logo em seguida, levando consigo a falsa promessa de proteção. Quando ficaram sozinhos, Jona finalmente abaixou a arma. O peso nos braços parecia maior do que antes. Acabou? Perguntou ele. Naira olhou para o horizonte, onde a poeira ainda se dissipava. Não, e respondeu. Mas agora foi dito em voz alta. Jona assentiu. Os mortos haviam falado. E, a partir dali, ninguém poderia fingir que não ouviu. A chuva chegou sem anúncio, como quase tudo que importa naquele território. Não era tempestade. Não era castigo. Apenas uma queda leve e persistente, fina como respiração contida. As primeiras gotas bateram no telhado do rancho com timidez, levantando um cheiro antigo de poeira viva. A terra, rachada por meses de sol implacável, demorou a reagir, como alguém que já esqueceu como receber algo bom. Jona estava do lado de fora quando começou. Não correu para se abrigar. Ficou parado, chapéu na mão, sentindo a água escorrer pelo cabelo grisalho, pela nuca, pelas cicatrizes antigas que o corpo já não escondia. Cada gota parecia cobrar presença. Naira surgiu alguns passos atrás dele. Caminhava sem dificuldade agora, embora ainda houvesse rigidez nos movimentos. Os tornozelos cicatrizaram, mas não esqueceram. Ela parou ao lado dele, mantendo a mesma distância respeitosa que aprenderam a chamar de convivência. Eles observaram juntos. A terra, aos poucos, começou a ceder. O barro escureceu. As rachaduras se fecharam como feridas lavadas. A água não escorria mais, nem era absorvida. Guardada. Aceita. Demorou, disse Naira, quase para si. Sempre demora, e respondeu Jona. O rancho havia mudado nas semanas seguintes ao confronto. Não em aparência, mas em função. Pessoas começaram a aparecer. Primeiro, cautelosas. Depois, frequentes. Trocas simples, farinha por carne seca, água por ferramentas, informações por silêncio. O lugar deixará de ser um ponto esquecido no mapa e se tornará um nó discreto entre caminhos. Jona não era mais invisível. Ele sentia isso no jeito que os olhares demoravam, nas perguntas que não vinham diretas, mas carregadas de curiosidade. Sabia que seu nome agora circulava em bocas que ele nunca conheceria. Não como herói. Nem como vilão. Apenas como alguém que havia feito algo. E isso bastava para alterar o equilíbrio. Naira se adaptara ao novo ritmo sem tentar comandá-lo. Trabalhava quando era necessário, ajudava quando fazia sentido, observava sempre. À noite, sentava-se perto da porta, como quem ainda mede saídas. Jona não a questionava. Aprenderá que algumas vigilâncias não se desfazem com palavras.
A chuva engrossou um pouco. Não muito. O suficiente para marcar o momento. Você se arrepende? Perguntou ela, finalmente. A pergunta não veio carregada de acusação nem expectativa. Veio limpa. Direta. Como tudo que realmente importava entre eles. Jonah demorou a responder. Não por falta de resposta, mas por honestidade. Olhou para o campo, para a cerca que haviam reforçado juntos, para as marcas de passos que a chuva começava a apagar. Algumas escolhas custam a paz, disse, por fim. Outras custam a alma. Ele não explicou qual havia feito. Não precisava. Naira assentiu. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi compartilhado. Nos dias seguintes, a chuva cessou, mas deixou seu rastro. O pasto respondeu. O poço manteve o nível. A terra, mesmo dura, mostrava sinais de gratidão tardia. Jonah percebeu que o rancho sobreviveria a mais uma estação. Talvez duas. Talvez mais. Mas ele também sabia que nada ali voltaria a ser simples. Certa manhã, enterraram a corda. Não houve cerimônia. Nem palavras. Jonah cavou fundo, mais do que o necessário, como se quisesse garantir que aquele objeto não fosse tentado a retornar. A corda ainda carregava o peso do que havia sido feito com ela, e não fisicamente, mas simbolicamente. Naira observou-a à distância, sem se aproximar. Quando Jonah cobriu o buraco, bateu a terra com a pá até que ficasse firme. Não para esconder. Para selar. A cerca, reconstruída, resistia bem ao vento. Os postes estavam alinhados, cravados com decisão. Não era uma fronteira contra o mundo. Era uma afirmação silenciosa de permanência. À noite, Jonah voltou a dormir. Não profundamente. Nunca mais como antes. Mas dormia. E isso já era algo. Naira, por sua vez, começou a falar mais. Não do passado inteiro, em apenas fragmentos. Um nome aqui, um costume ali. Não para ensinar. Para registrar. Como quem sabe que a memória também precisa de abrigo. O futuro não se apresentava como promessa. Apenas como continuidade incerta. E talvez fosse isso que tornava tudo honesto. Naquele pedaço do Velho Oeste, a justiça verdadeira não chegava montada em cavalo branco, nem assinada em papel timbrado. Ela vinha torta, atrasada, carregando cicatrizes e exigindo pagamento. A chuva havia caído. A terra havia bebido. A escolha havia sido feita. E o preço, como sempre, permanecia. Se esta história falou com você, deixe seu like. Comente o que teria feito no lugar de Jonah. E inscreva-se no canal para continuarmos juntos por essas estradas poeirentas. Onde o certo e o errado nunca são simples. E toda escolha deixa marcas no chão.